Olá, seja muito bem-vinda a mais um quadro Deixa Comigo. Eu espero que você já esteja aí com o seu chazinho pronto para nós podermos bater um bate-papo sobre o como ter uma vida mais leve, que foi a pergunta selecionada dessa semana. E eu quero citar aqui alguns pontos que eu acredito que vai facilitar a sua vida. Quantas vezes, né, nós nos sentimos sobrecarregadas, cansadas, parece que sem energia, sem ânimo. E o primeiro passo para ter uma vida leve, eu acredito que é deixar todo o peso que não é teu. Muitas vezes nós carregamos falta de perdão e a falta de perdão deixa as nossas vidas muito pesadas. É como se nós carregássemos um defunto nas costas, né? E isso deixa a vida sofrida. Quando eu falo de perdão, não é sobre o merecimento do outro, mas é sobre você parar de carregar um peso morto que tem prendido a tua vida. Quando nós não perdoamos, nós acabamos revivendo a situação que nos feriu vez após vez, e isso nos traz cansaço, desânimo. Nós falamos de mágoa, e mágoa nada mais é do que uma má água. E você sabia que teu corpo é feito aí de 70% de água? Então, quando você tem mágoa, uma água ruim ou uma água suja no teu corpo, isso envenena e faz mal para você. Então, perdoar é sobre ter uma vida mais leve, é sobre tirar todo o lixo emocional que está dentro de você e colocar para fora. É entender que assim como Deus te perdoou, você vai perdoar o próximo. E o perdão não significa muitas vezes ter que andar junto novamente, mas é não ficar mais presa nessa situação. Então, o primeiro passo, eu acredito, para ter uma vida mais leve é o perdão. E com isso nós falamos também sobre a gratidão. Hoje a ciência nos fala, né, nos mostra o que a palavra de Deus há mais de 2000 anos nos fala, que a gratidão é a porta do milagre. A gratidão nos faz feliz. Hoje a ciência comprova que quando nós sentimos gratidão, nós diminuímos o cortisol, nós aumentamos hormônios que nos dão prazer. Olha que profundo. Teve um experimento que fez as pessoas anotarem um grupo anotar todos os dias 3 coisas pelas quais era gratas, enquanto o outro grupo anotava 3 coisas que queria, mas ainda não tinha conquistado. E um terceiro grupo não fazia nada. Eles não sabiam sobre o que era o experimento, mas o grupo que anotou as questões de gratidão todos os dias teve uma grande melhora comparada aos outros em termos de alegria, de sensação de felicidade, de bem-estar físico, enquanto o outro que falava só aquilo que não tinha teve uma piora na questão de saúde, de enfermidades e numa sensação ruim da vida, falta de prazer e de alegria. Então, hoje nós sabemos cientificamente que a gratidão é poderosa na nossa vida. E se nós voltarmos aos textos bíblicos, nós vamos ver Jesus nos ensinando a ser gratos. Quando teve a multiplicação dos pães e do peixe, ele não olhou e falou assim: nossa, só isso para uma multidão. Mas ele deu graças a Deus por aquilo que ele tinha, mesmo que parecia pouco. E quando ele levantou os céus e agradeceu, a provisão veio. Talvez você não tenha alcançado, não esteja alcançando mais de Deus, porque você está tendo dificuldade em ser grato até pelo que tem. Como você tem hoje olhado para tudo que Deus já tem te entregado? Com gratidão ou com murmuração? Com reclamação? Então, seja grato. Tem um versículo que fala que a vontade de Deus é que sejamos gratos. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Se você não sabe, comece fazendo aquilo que você já sabe, que é ser agradecido. E em Gálatas, nós vamos ver o terceiro ponto que fala assim, que é para nós carregarmos a carga um dos outros, mas que cada um é responsável pelo teu próprio fardo.
Então aqui nos mostra que nós precisamos também estabelecer limites. Não tem nada de errado em ajudar o outro, é bíblico. Porém, nós temos que entender o que o outro não consegue fazer, que eu vou ajudar, e o que é responsabilidade do outro. Muitas pessoas estão cansadas, exaustas, fazendo o que Deus nunca pediu para que elas fizessem. Cansadas em carregar, em fazer tudo pelos outros. E que muitas vezes não gera nenhuma transformação no outro. Por quê? Porque quando o outro ele é roubado da oportunidade dele de crescimento, de fazermos por ele, ele acaba não evoluindo. Então entenda o que é tua responsabilidade e o que é responsabilidade do outro. E saiba falar não. É importante. Jesus não era passivo. Jesus, ele sabia estabelecer limites. Apesar de manso, de humilde, ele sabia estabelecer limites, sabia o que era a função dele e o que não era. Então entenda e ande de maneira leve. E para finalizar, tem um versículo que fala: Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Jesus te aguarda. Muitas vezes nós temos tantos afazeres que nós deixamos Jesus em segundo plano, mas não tem como ter uma vida leve sem ser aos pés de Jesus. Então, independente da quantidade de afazeres, de tarefas, de compromissos que você tem, busque em Jesus o direcionamento. Não perca de estar com Ele nenhum dia das suas vidas. Que Ele seja realmente a tua prioridade, porque nele você vai encontrar o descanso que você precisa. E é isso que eu queria falar com você hoje, e que você tenha uma semana abençoada.